Acredito, não conversei com o presidente Hugo ainda, informei isso no início da coletiva, tinha tentado uma conversa com ele, mas por conta das dinâmicas acabou que não aconteceu. Gostaria muito que nós conseguíssemos uma conversa ainda hoje, que acho que não vai acontecer também, tanto pela minha própria agenda, mas a ideia é entregar o abaixo-assinado para o presidente, né, que contém essas quase 3 milhões de assinaturas, e entender quais são os trâmites. Eu acho que passa pela CCJ, não acho que tenha como a gente pular a CCJ, inclusive a gente está tentando entender se fica mesmo com o MDB, qual é a definição de CCJ para procurar quem vai presidir a CCJ, porque a gente já sabe que vai ser uma CCJ menos extremista do que foi a CCJ do ano passado. Mas, para nós, é muito importante sentir esse termômetro com o presidente da casa, para entender como que o presidente da casa também pretende permitir com que isso seja pautado. Alguém falava sobre lobby e resistência, foi você que perguntava. Nós sabemos disso, nós sabemos que não vai ser uma coisa que vai sair da noite para o dia, mas o texto precisa caminhar. É preciso a indicação de um relator. Deputada, tem um nome com qual a senhora gostaria de indicar para relator? Existe um ou outro nome que a gente acharia que seriam nomes fora da esquerda, importante para relatar esse texto. Não vou falar deles porque não quero abrir essa expectativa, mas nós vamos permitir com que o presidente possa falar o que eu disse hoje para uma colega de vocês. Nós vamos aceitar um outro relator para além daqueles que a gente tem estudado como possíveis. O que nós não vamos aceitar é um relator que seja nomeado para destruir o texto. Isso a gente não vai aceitar. Talvez, pode até ser, mas pelo que eu tenho observado, há uma grande resistência generalizada. Deputados do PL, a princípio, assinaram a PEC. 2 ou 3 deputados do PL, a princípio, assinaram a PEC. E a orientação que o PL recebeu era para a retirada da assinatura. Eu acho que tem coisas que são óbvias. Se um partido, independente do seu tamanho, não tem disposição de construir um debate e fecham as portas para essa negociação, não me parece sentido eu ficar ali perguntando. O PL assina a princípio e depois é orientado ou pelo seu líder ou pelo presidente do partido, não sei de onde veio a orientação, a retirar, e nós perdemos então as assinaturas dos deputados do PL numa clara demonstração de não interesse em participar desse debate. Desculpe, eu não... Nós temos as mobilizações hoje que ocorreram em todo o país, inclusive com um ato vindo até aqui o Congresso Nacional para fazer o protocolo. Tem o 1º de maio e nós vamos indo sentir, porque a rua é importante para essa mobilização. Então sempre que a gente sentir que há espaço, porque tem uma questão, ao tratar da PEC 6x1, nós estamos dizendo que o trabalhador não tem a disponibilidade muitas vezes de num sábado ou num domingo ir para a rua protestar, se manifestar. É tirado dele o direito até a própria manifestação. Então é um movimento que tem organizado, e o movimento talvez possa responder melhor sobre essas mobilizações fora do Congresso, porque é quem encabeça, é quem direciona, é quem dá a diretriz, mas há uma clara percepção de que há uma dificuldade muito grande de organizar mobilizações pelo país, porque o trabalhador está lá precarizado no seu ambiente de trabalho. Vou correr para o plenário, gente, desculpe. Passo então a palavra agora para o líder do PT aqui na Câmara, deputado Lindbergh. Érica, nós estamos em reunião de bancada, mas eu fiz questão de interromper para dizer o seguinte: as nossas prioridades esse ano são a votação dessa PEC 6x1, contra a escala 6x1. Eu quero aqui parabenizar o movimento Vida Além do Trabalho, vereador Rick do Rio de Janeiro, a você, Érica, dizer que as nossas prioridades tiradas pela bancada é contra a escala 6x1, isenção de imposto de renda até R$5 mil com a cobrança dos super ricos e a pauta da defesa da democracia sem anistia. Então quero aqui dizer o seguinte, né, Jandira está aqui representando o PCdoB, Tarcísio, dizer que nós vamos caminhar juntos. Quero dizer também, como falou o líder do governo, conte comigo para todo o diálogo que for necessário com o governo federal. Vocês conseguiram protocolar essa PEC por causa das ruas, por causa da movimentação nas redes. Foi o povo, e é o povo que vai aprovar esse projeto. Parabéns! Hoje é um dia de vitória do povo nesse parlamento com essa PEC. Muito obrigado. Pelo avante, deputado Janones. Boa tarde a todos os presentes. Eu quero iniciar parabenizando a deputada Érica Hilton, ao vereador Rick,
pela iniciativa de propor essa PEC, porque eu estou aqui, Érica, há 7 anos. Eu estou no meu 7º ano aqui no Congresso e tem 7 anos que a gente está preso em pautas ideológicas. E o que a gente ouve aqui dos grandes líderes, da presidência da casa, dos presidentes que por aqui passaram, é que eles têm compromisso com a pauta Brasil. Pauta Brasil seria aquela pauta que não se limita aos interesses da esquerda, aos interesses da direita. Pois bem, a gente tem agora uma grande oportunidade de dar uma resposta para a sociedade com uma pauta que é uma pauta Brasil, que é uma pauta de todos os brasileiros. Do lado de lá, a extrema-direita, que já está se articulando para não ter aprovada essa PEC, Rick, eles dizem que são a favor da família. Então, agora é a hora de saber se eles são a favor de todas as famílias ou só das famílias preconceituosas, das famílias racistas, das famílias que apoiam golpistas, das famílias que apoiam matar o presidente da República, o presidente do STF e o vice-presidente da República, ou se eles são realmente a favor da família trabalhadora, de quem tem que sair, suar para colocar comida na mesa. E eu parto para encerrar só parabenizando pela escolha do nome, Vida Além do Trabalho, VAT. Essa sigla, essa frase, ela resume tudo. É isso que nós estamos defendendo, é isso que a PEC do Rick, da deputada Érica, defende. Vida além do trabalho. E aí, mais uma vez, a gente vai ver, nós vamos ter a oportunidade de descobrir se quem compõe esse parlamento defende realmente a vida, que eles batem tanto no peito para dizer que defende. Se eles defendem a vida, que essas pessoas têm que ter o direito, a gestação, a vida, para depois servir de escravo para eles, ou se eles realmente defendem a vida de todos os trabalhadores, do pobre, do negro, de quem está na periferia e tem que se matar trabalhando 6 dias por semana, enquanto nós estamos aqui na mamata, né? Nós estamos aqui na escala 2x5. A gente trabalha terça e quarta e folga 5 dias, e olha lá se o trabalho é 2 dias mesmo, que de presença física no plenário são 4 horas só por semana. E um último ponto que eu quero citar: que bom que essa PEC, Érica, Rick, que ela serviu para que o trabalhador brasileiro volte a se identificar como trabalhador, porque ultimamente parece que as pessoas sem vergonha, ninguém mais é trabalhador, todo mundo é empreendedor, é influencer, é microempreendedor, é não sei o que, não, é trabalhador. Ou você é rico, ou você é elite, ou você é patrão, ou você é trabalhador. Se você tem que ralar para colocar comida, você é trabalhador, e a PEC, que acaba com a escala 6x1, ela é para você, é para todos os trabalhadores. Por isso, contem com o nosso apoio, com o nosso empenho na mobilização e na aprovação da PEC aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Quero passar a palavra então agora para o deputado Guilherme Boulos. Boa tarde, eu queria só complementar 3 coisas rápidas a respeito do que disseram a Érica e o Rick. Primeiro, é muito importante que se cobre coerência de muitos parlamentares dessa casa que ainda não assinaram a PEC e que já se manifestaram, alguns publicamente, contra a PEC. É muito importante que esses parlamentares que dizem defender os trabalhadores, dizem estar preocupados com a economia brasileira, com o preço dos alimentos, passam o dia fazendo isso aqui em plenário, que então tenham coerência, se de fato estão preocupados com a classe trabalhadora e com a situação econômica do povo brasileiro, incorporem essa luta do fim da escala 6x1. Que não haja hipocrisia por parte da oposição. A segunda coisa, conversamos com Érica, Rick, nós vamos procurar o presidente Lula, o ministro Luiz Marinho, para que o governo também manifeste um apoio decidido a essa pauta, nos ajudando, inclusive, a conseguir os votos necessários para aprovar a PEC. Vocês sabem, aprovar a PEC é uma maioria qualificada, não é um processo fácil, exige articulação e o apoio do governo, o governo encampando como uma pauta sua também. Essa pauta é muito importante para que a gente consiga garantir os votos aqui nessa casa. E por fim, na discussão do projeto, várias questões que no ano passado, quando se teve um debate público sobre o fim da escala 6x1, apareceram como questionamentos à proposta, vão ter oportunidade de ser debatidos aqui. A Érica, como proponente da PEC, desde o princípio, e o Rick, como liderança do movimento que puxou essa pauta na sociedade, à disposição
e nós temos essa disposição na discussão aqui na Câmara, de construir compensações para pequenos empreendedores, pequenos e médios empresários e comerciantes, que demonstraram preocupação de não conseguir fechar suas contas com o fim da escala 6x1. Uma coisa é o grande, que todo mundo sabe que tem todas as condições de fechar a conta. E esse projeto pode ser aprovado de uma forma que garanta o interesse dos trabalhadores, o tempo livre para ficar com a sua família. E aí a gente espera também que aqueles que se propagam defensores da família defendam a família nesse ponto. Defendam as famílias trabalhadoras poderem ter mais tempo de convivência com seus filhos. É isso que propõe o fim da escala 6x1. E, ao mesmo tempo, compatibilizar esse interesse com condições e com incentivos que permitam com que os pequenos e médios empreendedores e comerciantes mantenham os seus negócios e os seus serviços de pé. Longe da ameaça que eles apresentam, que o fim da escala 6x1 destruiria a economia, o fim da escala 6x1 vai melhorar a vida dos trabalhadores e pode dinamizar a geração de empregos e a economia brasileira. Que esse debate se abra no Parlamento a partir de agora com o protocolo da PEC. Olá, boa tarde, deputada Érica. Boa tarde, meu querido Rick, vereador do Rio de Janeiro. Imaginem se os trabalhadores resolvem parar. Nenhuma cidade, nenhum país funciona sem o trabalho daqueles que estão jogados na exaustão da jornada 6x1. Se os porteiros pararem, se as caixas de supermercado pararem, se os motoristas de ônibus pararem, a cidade para. São esses trabalhadores que fazem o Brasil, são esses trabalhadores que fazem a cidade acontecer. E são esses que estão sendo abandonados pela atual legislação brasileira e pelo poder público. Por isso, essa não é uma demanda de um grupo político, de uma corrente política, sequer da nossa esquerda, que historicamente está ao lado dos trabalhadores. Porque esses trabalhadores elegem cada um e cada uma dos deputados e deputadas dessa casa, seja do seu campo ideológico que for. É hora da gente se unir para garantir o direito desses trabalhadores. Eu trabalhei muito tempo como operadora de telemarketing e sei bem o que é não poder ir ao banheiro, o que é não poder almoçar, o que é poder ter que juntar isso com outro trabalho para poder, no final do dia, ter algum dinheiro para poder garantir o sustento de casa. Não é razoável que hoje uma mãe não possa ver seu filho acordado nem um dia da semana. Não é razoável que aquele atendente da farmácia, que todo mundo precisa dele, chegue em casa, saia de casa com o filho acordado, gaste 2 horas de transporte, dormindo, volte com o filho dormindo e ganhe ainda mal, com a dificuldade de sustentar a sua casa. Essa é uma pauta fundamental para a saúde mental dos trabalhadores, mas também, eu concluo com isso, para a produtividade desses trabalhadores, para aqueles que estão pensando na produtividade do mercado de trabalho. Não adianta, trabalhadores exaustos também produzem menos. Cuidar dos trabalhadores que sustentam a cidade, cuidar da saúde mental desses trabalhadores e cuidar também da própria economia. Não se faz isso com uma escala exaustiva, que é no mínimo 6x1 e muitas vezes sem nenhuma folga por mais de uma semana seguida. Que a gente se una ao lado do governo Lula para fazer avançar essa PEC, que é fundamental para cada trabalhador e trabalhadora brasileira que sustenta esse país. Parabéns, Érica. Parabéns, querido Rick. Vamos em frente. Quero convidar o deputado Reginaldo também para falar agora, ele que tem uma PEC, sobre o mesmo tema. Quero dizer que, de fato, Érica, deputada, que hoje é um dia histórico para o Parlamento brasileiro. Mas eu diria também que é um dia histórico para o Parlamento, porque, de fato, na minha opinião, deputada Érica Hilton, o século XXI só iniciará para os trabalhadores com o fim dessa escala exaustiva. É impossível acreditar que o mundo tecnológico, com as inovações e os ganhos de produtividade, que vários momentos esse parlamento concedeu ao setor produtivo, vários momentos, deputado Tarcísio Mota, em nenhum momento nós concedemos aos trabalhadores o direito de ter tempo livre
e em especial para os trabalhadores de menor renda per capita. É bom lembrar que para 89% dos trabalhadores a escala já é 5x2. Apenas para 11% dos trabalhadores, que é um contingente de dezenas de milhões de pessoas, que ganha menor renda per capita, que impede a economia de crescer de maneira consistente, porque não se enganam, não há possibilidade de crescimento econômico, de políticas sociais, políticas públicas, sem colocar mais dinheiro no bolso do andar de baixo. E para ter ganho de produtividade e ter ganho de massa salarial, é necessário uma requalificação e uma qualidade de vida, de saúde mental para os trabalhadores de menor poder econômico, ampla maioria no comércio, ampla maioria no entretenimento, na gastronomia, no turismo, nos serviços, que são tão importantes para atender as famílias daqueles que têm uma escala 4x3, 3x4, 5x2. Então, Érica Hilton, a sua PEC traz para essa casa uma força motriz extraordinária da sua liderança, da sua história de vida, da sua história de militância, mas traz também a capacidade de mobilização social que falta a esta casa para que ela possa olhar para esse conjunto de trabalhadores. Portanto, eu quero dizer para você, somos duas PECs, mas só um sonho, só um objetivo, de fazer um mundo melhor para todos e todas. Vamos à luta e, com certeza, esse ano iniciará o século XXI para a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras de menor poder econômico. Conte comigo e parabéns. Obrigado, tamo junto, viu, querido? Obrigada. Obrigada, Reginaldo, é isso daí mesmo. Vou convidar, então, a deputada Jandira, pelo PCdoB, para fazer as suas contribuições. Deputada, depois vou chamar você. Bom, nós estamos aqui em 3 da bancada, eu, deputada Alice, deputada Rejane, 3 mulheres da bancada. E aqui eu quero parabenizar você, Érica, pela retomada desse tema, que já vem em batalha desde a década de 90, porque nós pegamos aqui governo Collor, governo Fernando Henrique, o início do neoliberalismo no Brasil, e nós não conseguimos avançar com a PEC, apesar de aprovada em comissões especiais, nunca conseguimos pautar no plenário. Essa retomada, a partir do RIC, a partir da Érica, é num momento diferente, diferenciado, com o terceiro governo Lula, onde me parece que com a boa mobilização da sociedade, com grande mobilização da sociedade, a gente tem muita chance de avançar. E tem 2 sentidos maiores. Um é o trabalhador e a trabalhadora. Pessoas que precisam ter vida, precisam ter descanso, precisam produzir melhor, em melhores condições de saúde física e mental. E o segundo é que isso possibilita o aumento do número de postos de trabalho. Essa sempre foi uma perspectiva quando foram elaboradas as PECs aqui, por Inácio Arruda, por Vicentinho e por outros parlamentares. E por fim, dizer o seguinte, segundo o DIEESE, as categorias que mais têm escala exaustiva, no 6x1, são os comerciários, construção civil e os administrativos, Alice. São categorias que estão nos seus postos de trabalho, portanto, organizáveis e mobilizáveis. Não são categorias em home office. Portanto, é uma mobilização muito possível de ser feita, com muito peso, com muita força, para influenciar o Congresso Nacional. É hora dessa vitória, é hora da gente conquistar essa vitória. Parabenizar mais uma vez a deputada Érica, que lidera esse processo dentro da Câmara, que retoma esse tema, e nós vamos fazer de tudo, como bancada do PCdoB, para articular, botar em pauta e aprovar essa matéria tão importante para os trabalhadores no Brasil. É isso aí, obrigada.